Bhagavad Gita como ele é, Srila Prabhupada. Quem for participar, se puder sentar aí para a gente começar, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos ler e fazer um comentário rápido hoje do verso número 27 do capítulo 3 do Bhagavad Gita, como ele é, de Srila Prabhupada, capítulo intitulado Karma Yoga. Então, eu vou ler sozinho, né? E o verso diz assim: Prakriti kriyamanani gunair kamani sarvashaha ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. É um verso muito famoso, muito utilizado em pregação pelos devotos, né? O verso diz assim: confusa, a alma espiritual que está sob a influência do ego falso julga-se a autora das atividades que de fato são executadas pelos três modos qualitativos da natureza material. Repitam, por favor. Confusa, a alma espiritual que está sob a influência do ego falso julga-se a autora das atividades que de fato são executadas pelos três modos qualitativos da natureza material. Significado de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Duas pessoas, uma em consciência de Krishna e a outra em consciência material, trabalhando no mesmo nível, talvez pareçam estar na mesma plataforma, mas há um grande abismo de diferença em suas respectivas posições. Em consciência material, o ego falso deixa-nos convictos de que somos os autores de tudo. Não sabemos que o mecanismo do corpo é produzido pela natureza material, que funciona sob a supervisão do Senhor Supremo. O materialista não tem conhecimento de que, em última análise, está sob o controle de Krishna. Quem tem falso ego quer todo mérito por agir independentemente para si próprio, e isso caracteriza sua ignorância. Ele não sabe que estes corpos grosseiro e sutil são criações da natureza material, que age sob a ordem da Suprema Personalidade de Deus, e que assim, suas atividades corpóreas e mentais devem ser ocupadas a serviço de Krishna, em consciência de Krishna. O homem ignorante esquece-se de que a Suprema Personalidade de Deus é conhecida como Rishikesha, ou o Senhor dos Sentidos do corpo material, pois, devido ao fato de que há muito tempo usa seus sentidos em gozo sensorial, ele está de fato confundido pelo falso ego, que o faz esquecer-se de sua relação eterna com Krishna. Srila Prabhupada aqui. Om Gyana Timirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prasad Tare Shrimati Vidayananda Goswami Tinabhe Namaste Guru Hamsaya Paramakanda Jitase Prabhupada Pramudaya Dustase Bhanta Rashime. Om Vishnu Padaya Krishna Prasad Tare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinabhe Namaste Saraswati Devi Guru Vani Pracharini Namaste Shunavati Paschatya Dashatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
prakrite kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimudhatma kartahamiti manyate. Confusa a alma espiritual que está sob a influência do ego falso julga-se a autora das atividades que de fato são executadas pelos três modos qualitativos da natureza material. Só tem gente... É a primeira vez que vocês têm acesso à filosofia da consciência de Krishna, a tudo isso que vocês estão vendo aqui? É? O senhor também? Primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem presentes. Toda a ideia desse projeto é idealizado e executado por devotos tão especiais, Jagannath Prabhu, o Devananda Prabhu, etc., Lakshmi, todo mundo, né, que se une ao redor desse projeto é cantar na praça os santos nomes de Deus, de Krishna, e depois nos reunirmos aqui para falar um pouquinho de filosofia e degustar alguma Krishna Prasada, que é o alimento oferecido a Deus. Então, sim, esse aqui é um livro considerado o livro base de toda a filosofia da consciência de Krishna, chamado Bhagavad Gita, como ele é. É um livro de 5.000 anos que trata de uma conversa entre o próprio Deus há 5.000 anos na Índia e o seu amigo Arjuna, antes de se iniciar uma batalha, uma guerra. E a guerra era entre pessoas virtuosas que eram reis, irmãos, reis, os Pandavas, que eram virtuosos, religiosos, de bom caráter, e o seu reinado tinha sido roubado pelos seus primos. E antes dessa batalha começar, um desses irmãos, que é Arjuna, um amigo de Deus aqui de Krishna, ficou confuso porque viu toda aquela guerra pronta para acontecer e falou: aqui só tem amigos, parentes, né, mestres, discípulos, e de que vale tudo isso? Então Krishna, Deus, o próprio Deus, por isso chama Bhagavad Gita, é chamado de Bhagavan, é um nome que indica que ele tem todas as opulências em grau máximo. Ele começou a instruir seu amigo Arjuna sobre nossa verdadeira constituição, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que é tudo isso aqui, né? E por que ele deveria lutar, por que ele tinha que lutar aquela guerra. Então esse livro são 700 versos que descrevem essa conversa. Esse verso de hoje, ele está no terceiro, são 18 capítulos, está no terceiro capítulo, chamado Karma Yoga. Karma quer dizer ação, atividades, Yoga, aquilo que nos une, que nos conecta com Deus. Então é o yoga da conexão com Deus, das atividades em consciência de Krishna que nos conectam a Ele, a Deus. E nesse verso hoje que nós lemos, esse 27, ele diz algumas coisas bem interessantes. Primeiro ele diz, nós temos que entender o que está sendo dito nesse verso, primeiramente entender que nós somos almas, né? Nós somos indivíduos, almas espirituais, não somos esse conceito, esse contexto que nós estamos vendo, né? Isso aqui é algo passageiro, né? Nascemos, nos corporificamos e vamos passar um tempo nessa vida nos desenvolvendo, gerando subprodutos, né? E vamos aos poucos envelhecer e vamos morrer. Mas quem de fato, né, passa por tudo isso? Será que nós somos isso, né, que nasce, morre, envelhece e morre, que é o que acontece com o corpo? Invariavelmente, né? Não há na história da humanidade alguém que não tenha morrido, né? Ou alguém que não tenha nascido. Então é inevitável esse processo. Mas quem passa por esse processo é o corpo, né? É a matéria. E a entidade viva, a alma, uma centelha de Deus, está presa nesse corpo. E por causa disso, esse verso diz, né? O ego, Krishna fala, né? Confusa a alma espiritual que está sob a influência do ego falso, julga-se autora das atividades que de fato são executadas pelos três modos qualitativos da natureza material. Agora serve para nós mais acostumados com todo o tema, e é muito interessante como o Prabhupada começa seu significado falando sobre a diferença de duas pessoas que agem aparentemente igualmente, né? Aparentemente estão ocupadas de maneira igual. Quando o Prabhupada viajava e pregava e estava fundando, estabelecendo a consciência de Krishna pelo mundo, muitas vezes ele era questionado, né? Mas o que você faz? Você põe todo mundo, alguns jornalistas um pouco mais
abusados perguntavam: você põe todo mundo para trabalhar, mas você mesmo faz o quê? Aparentemente você fica aí só sendo adorado, só sendo, né? E aparentemente são atividades comuns de uma outra pessoa que está ocupada em atividades mundanas, mas se nós analisarmos a vida de Prabhupada, a cada instante, a cada segundo, a sua vida foi totalmente ocupada em consciência espiritual. Isso antes mesmo de Prabhupada tomar sannyasa, viajar o mundo pregando, lá ainda quando ele era um estudante, quando ele era uma criança. Qual foi a brincadeira dele como criança? Ele fez um Ratha Yatra. Ele juntou os amiguinhos para fazer um Ratha Yatra e passear com as deidades de Jagannatha, Baladev e Subhadra. Ele tocava mridanga, ele aprendia harmônio, ele gostava de ver o pai dele chegar do seu trabalho, né, que tinha um comércio, Gurmohan Dey, e gostava de ouvir Gurmohan Dey com o seu sininho, oferecendo prasada tarde da noite para as deidades. Então aquela era a vida de Prabhupada. E depois, ainda mais, ele foi se desenvolvendo, ele estava sempre focado em consciência de Krishna, o tempo todo. No dia do aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta, você estava em casa, né? A gente deu o Prabhupada Lilamrita e é muito interessante como o Prabhupada, quando se encontrou com Srila Bhaktisiddhanta, ficou muito impressionado com a objetividade de Srila Bhaktisiddhanta, que enquanto ele e o amigo apenas prestavam reverência ali, ainda estavam, né, oferecendo respeitos e levantando o Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta falou: vocês são jovens, educados, por que vocês não pregam a missão do Sr. Chaitanya pelo mundo inteiro? Aquilo foi um choque para ele, porque ele falou: o verdadeiro desejo de Prabhupada era esse, né? E imediatamente Prabhupada falou: caramba, encontrei uma pessoa santa, né? Não tinha outro objetivo. E em outra passagem, não lembro se foi nesse mesmo dia, em outra passagem, ele quis argumentar com, acho que no mesmo dia, né, com Srila Bhaktisiddhanta, por que ele iria pregar a consciência de Krishna no mundo se a própria Índia era colônia e estava subjugada por um outro país, etc. Porque Prabhupada era um ativista de Gandhi, né? E Srila Bhaktisiddhanta falou, resumidamente, que ele estava defendendo ideias corpóreas, né? E conceitos corpóreos não salvam a alma, salvam o corpo, malemar. Então, que aquilo não tinha validade nenhuma, não era de valor algum. Então, assim, Prabhupada deu a sua vida como exemplo, como um acharya, como um verdadeiro acharya, para nos mostrar que se nós agirmos em consciência de Krishna, aparentemente, como ele fala no início do significado, duas pessoas, uma em consciência de Krishna e outra em consciência material, trabalhando no mesmo nível, talvez pareçam estar na mesma plataforma. E ele diz: há um grande abismo de diferença em suas respectivas posições, né? Em consciência material, o ego falso deixa-nos convictos de que somos os autores de tudo, porque é isso que diz o verso, né? Em consciência material, a gente acha que está o tempo todo controlando, decidindo, planejando. E se nós formos honestos, a gente vai perceber que o tempo todo a gente está planejando e está dando tudo errado aquilo que a gente planeja. Se a gente for honesto, se a gente se autoanalisar, não há um único dia na vida em que a gente acorda e fala: hoje eu vou fazer isso, aquilo, e o que acontece? Não, vai acontecer o que a providência quer, o que os modos da natureza, bondade, paixão, ignorância, o que o nosso karma e a interação desses modos com o nosso karma querem. Não é o que nós queremos. A gente está como um marionete sendo levado para lá e para cá o tempo todo. E aí a gente corrige o prumo: não, tá bom, então vamos recalculando a rota. E a rota sai de novo depois do tempo todo. E assim, porque em consciência material a gente está sendo levado pelos modos da natureza material. Ao passo que, como diz aqui Prabhupada, né? Que a pessoa que está em consciência de Krishna, que está agindo em consciência de Krishna, ela está sendo controlada pelo próprio Krishna. Ele insiste em falar, Prabhupada, é incrível, né? Ele fala: o homem ignorante esquece-se de que a suprema personalidade de Deus é conhecida como Rishikesha, o senhor dos sentidos do corpo material. Pois devido ao fato de que há muito tempo usa seus sentidos em gozo sensorial, ele está confundido, de fato, pelo falso ego, esquece-se da sua relação eterna com Krishna. Ou seja, aquele que aparentemente se ocupa em atividades comuns, mas está ocupado em consciência de Krishna, de fato, quem está cuidando dos resultados das suas ações é o próprio Krishna. Então acho que podíamos falar muito mais longamente sobre esse verso, sobre esse tema, mas já está tarde, é isso, né? Vamos nos lembrar mais uma vez de que vamos nos ocupar de fato em consciência de Krishna. Isso aqui que nós estamos fazendo, né?
ocupando nosso tempo, ocupando nossa energia. Um dia que vamos até a praça cantar, espalhar os santos nomes de Krishna, que é o Sankirtana Jaga, que é o sacrifício da era. Depois nos reunimos um pouquinho para estudar o Bhagavad Gita, como ele é, mais uma vez obedecendo as instruções do mestre espiritual de Srila Prabhupada. Depois degustarmos Krishna Prasad, alimento oferecido a Krishna. E é isso, é o que Prabhupada queria. E se nós nos ocuparmos cada vez mais em atividades nesse sentido de fato, nós vamos estar escapando do materialismo, né? Como o Prabhupada fala bem aqui, que o homem que está ocupado em materialismo age com o próprio ego, achando que controla tudo. Estamos o tempo todo sendo levados. Acho que é isso. Se alguém quiser fazer um comentário, alguma pergunta aí. Quiser argumentar contra. Então comentar bem curto, mas assim, como é importante o sadhusanga, né? Porque uma coisa tão elevada se torna simples, né? A misericórdia, né, dos Vaishnavas, da associação, né? Às vezes a gente barateia, assim, a gente não entende a importância da coisa, né? Mas como é a misericórdia da associação dos Vaishnavas? Porque sozinho é muito custoso, né? Difícil, né? É quase impossível, na real, né? Pelo que fala que sem sadhusanga não há possibilidade de progresso em vida espiritual, né? E Maya é muito sutil e muito eficaz, né? Maya é a serva de Krishna mais eficaz, eficiente. Então ela vai sutilmente nos afastar do que é mais importante. Ela vai o tempo todo nos atrair e nós vamos pensar que estamos fazendo o que é mais importante para nós mesmos e vamos nos afastar, como disse Lakshmana, da sadhusanga, né? Da associação com os Vaishnavas, das ocupações espirituais. E se a gente propor alguma atividade mundana de prazer dos sentidos, a gente junte talvez aí uma centena de pessoas, mas aí para a consciência de Krishna é tão difícil, né? Junta de pouquinho, de formiguinha, e vai juntando, e é uma grande luta, né? Mas a gente tem que perseverar, porque aí o resultado está nas mãos de Krishna. A gente tem que fazer a nossa parte. Shila Prabhupada aqui! Isso aqui.